Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas da Agrimet. Eu estou aqui com mais um ClimaCast em parceria com a RTC, onde nós trazemos aí quinzenalmente previsão do tempo e projeção climática para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom pessoal, antes da gente entrar de fato na previsão do tempo, aquela visão a mais curto prazo, como nós estamos no início do mês de abril, né, o início do novo mês, que também marca muito próximo ao início do outono, eu trouxe aqui para vocês como estão as projeções, né? Aquelas projeções que nós já estamos acostumados a trabalhar, que é a projeção de chuva, né? De anomalia da chuva e de anomalia da temperatura. Claro que aqui a gente vai dar um foco principal para o Rio Grande do Sul. Bom, então vou pegar aqui o pointer para a gente analisar como que está a princípio as condições de previsão de anomalias da chuva. Então lembrando que aqui a gente sempre olha se a chuva está acima ou abaixo do normal, em qual intensidade. Isso o INMET permite que nós analisemos dessa forma, tá? Então, olhando no Rio Grande do Sul, o que a gente consegue ver é que praticamente toda a região central do estado, e grande parte do sul também do estado, predomina condições de anomalias negativas, indicado nesse tom de amarelo bem claro, que nos indica anomalias que ficam em torno de menos 10 milímetros a menos 10,50 milímetros. Por que essa variação tão grande, né, dentro de uma mesma escala? Porque a gente não consegue ter um prognóstico tão preciso em previsões a mais longo prazo. Por isso que a gente não trabalha com valores exatos, mas sim intervalo de valores. A região do extremo leste, né, mais ao sul, mas extremo leste e o oeste, assim como o extremo norte do estado, já apresenta um cenário um pouco diferente de chuvas ou dentro da normalidade, como representa aqui os extremos, ou até acima do normal, que está representado aqui em azul, que aí indica de 10 a 50 milímetros acima da média. Lembrando que o mês de abril já começa a ser um mês um pouco mais chuvoso para o Rio Grande do Sul. O destaque de anomalias mais intensas negativas fica para o noroeste, que pode pegar aí a região de Santa Rosa, São Luís Gonzaga, noroeste no geral, como nós analisamos aqui, onde essa anomalia pode chegar até menos 75 milímetros no acumulado do mês, tá? Em relação às temperaturas, a gente ainda não vai ter uma trégua dessas anomalias positivas da temperatura. Como vocês podem ver, o estado ainda registra, né, o prognóstico que registra para o estado do Rio Grande do Sul, anomalias de temperaturas acima da média durante o mês de abril. Então, todo mês de abril, essa anomalia oscila de mais 0,4 até 1 grau e meio. Algumas regiões, como o extremo norte aqui do noroeste, podendo chegar acima até de 2 graus acima da média, tá? Claro, a gente pode ter as ocorrências de massa de ar frio, essas frentes frias que acompanham, né, essa massa de ar polar, como nós falamos, como aconteceu recentemente, mas a tendência ainda de forma geral é ter temperaturas acima da média, tá? Agora vamos para a nossa previsão do tempo a mais curto prazo, olhando os próximos 15 dias. Antes de começar a falar da previsão, eu queria fazer só um paralelo com o que a gente trouxe na semana passada e dizer que dentro das chuvas que estavam previstas na semana passada, a gente teve bastante divergência entre clima, tempo e NOAA, não sei se vocês se recordam, e afinal o que aconteceu foi uma mistura dos dois. A gente realmente teve mais chuva no início da nossa previsão, como a gente vê indicado aqui em Santa Rosa, né? Esses volumes não foram tão expressivos quanto previsto pela Clima Tempo, então no geral o padrão ficou até mais semelhante do que o NOAA tinha previsto para nós. Tá? Então, o Rio Grande do Sul vem aí de alguns dias já sem chuvas, né, depois daquela frente fria, e a tendência agora é a entrada de uma nova que traz volumes aí de chuvas nos próximos dias. Novamente, nós temos aí uma divergência, né, em relação às previsões, enquanto que o NOAA soma 154 milímetros distribuídos até o final da nossa previsão, com destaque aqui para o dia 10, 8, 9, 10, né, dia 15 também. A Climatempo traz esse volume bem significativo. Inclusive, eles têm um alerta de chuvas intensas para o dia 8, no domingo. Domingo, se eu não me engano, acho que é domingo, dia 8, tá? Mas a soma ela é muito semelhante. Então, NOAA somando 154, Climatempo somando 132, um volume um pouco inferior ao do NOAA. Vocês veem que essas chuvas, essas frentes frias, vêm acompanhadas de uma leve queda na temperatura, mas nada indica que nós vamos ter aí uma frente fria com massa de ar polar, por enquanto, com os dados que nós temos. A gente começa a ver uma queda na temperatura mais para o meio do mês, a partir da segunda quinzena do mês de abril.
Olhando São Luís Gonzaga nós temos a mesma condição, né? Então, o clima-tempo prevendo bastante chuva nos próximos 4 ou 5 dias. Todo esse volume soma em torno aí de 132 milímetros, enquanto o NOAA distribui essa chuva. Ele registra até uma chuva ao longo dos próximos dias, mas ele distribui isso melhor ao longo do mês, somando 132 milímetros. Olhando Campo Novo pelo NOAA, a gente tem mais chuva prevista do que pelo menos a região de São Luís Gonzaga. Santa Rosa nem tanto, né, mas mais chuva do que São Luís Gonzaga, somando 117 milímetros, e a Climatempo somando 129, distribuídas dessa mesma maneira, né, concentrando mais chuva no início da previsão, enquanto que o NOAA distribui esses volumes mais intensos ao longo da previsão dos próximos 15 dias. E aqui o destaque da Climatempo vai para o dia 8 novamente. Vocês vão ver que esse destaque permanece para todas as regiões do Rio Grande do Sul, alternando apenas o valor. Aqui essa chuva fica em torno de 70 milímetros. Bom, entrando na região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa, tem um volume menor previsto tanto pela NOAA quanto pela Climatempo. A Climatempo prevendo 112 milímetros, como eu comentei, o dia 8 segue firme aqui na previsão de chuvas intensas, mas agora com volume próximo a 50 milímetros. E a NOAA somando 88, 89 milímetros, com as chuvas mais intensas sendo registradas aqui no dia 11 e depois no dia 16. Olhando Sarandi a gente tem uma soma de volumes muito parecida entre as duas fontes de previsão. A gente tem o NOAA somando 103 milímetros e a Climatempo somando 109, mas a forma que essa chuva se distribui se dá um pouco diferente. A gente tem uma concentração maior desse volume de chuvas agora nos próximos 4 dias, novamente o destaque para o dia 8, com chuvas aproximadamente de 50 milímetros, enquanto que NOAA traz essa chuva a partir do dia 11 e também com destaque aqui no dia 16. Olhando Não Me Toque tem uma redução no volume de chuvas previstos, principalmente aqui pelo NOAA, né? O NOAA somando 87 milímetros, enquanto a Climatempo aposta num volume um pouco mais considerável de 105 milímetros. Também se destaca aqui o dia 8, segundo a previsão da Climatempo, enquanto que na previsão do NOAA o destaque ainda fica para o dia 11 e para o dia 16. Olhando Ibirubá a gente tem um cenário muito parecido. O que muda um pouco é que a chuva do dia 16 de abril é um pouco mais intensa do que nas demais localidades da região do Planalto, mas a gente ainda tem a Climatempo concentrando grande parte do volume aqui nos próximos dias. A gente vê que em termos de intensidade, né, acaba variando o volume, mas a intensidade dos volumes são muito semelhantes. O que só muda, mesmo que se destaca de muita diferença, é novamente o dia 8, onde a Climatempo ainda está apostando aqui para Ibirubá em bastante chuva. Entrando na região do Noroeste Centro que nós começamos aqui por Panambi. Então, Panambi segue com um volume muito parecido com as últimas regiões do Planalto que nós analisamos. Então, somando 88 milímetros contra 104 pela Climatempo. Então, a Climatempo continua apostando num volume maior, muito em decorrência da chuva do dia 8, que toma grande parte desse volume. Pelo menos 50% desse volume está concentrado em um único dia. A Climatempo distribui de forma um pouco mais uniforme aí ao longo do mês. Claro que a gente tem alguns dias, né? Isso se repete também para as localidades que nós já analisamos. Tem alguns dias aqui entre mais ou menos o dia 10 até mais ou menos o dia 16, onde realmente a gente tem menos chuvas, né, com exceção aqui do dia 11 pelo NOAA, mas de fato a gente tem alguns períodos sem chuvas, mas o NOAA distribui melhor esse volume ao longo do mês. Olhando Cruz Alta seguimos aí com essa discrepância entre NOAA e Climatempo. Apesar de um pouco mais próximos esses volumes, ainda existe essa discrepância onde a Climatempo aponta para volumes mais significativos. Se vocês olharem aqui, né, em termos da escala, a gente já tem uma mudança. Então a Climatempo volta a apostar em chuvas de 70 milímetros no dia 8 para Cruz Alta. É o maior volume previsto, né, segundo a Climatempo, tem chuva aí nos próximos 4 dias. O total sendo 120 milímetros, né, e como a gente já falou, mais de 50% desse volume se concentra em um único dia, enquanto o NOAA continua distribuindo um pouco melhor, mesmo que o volume mais baixo de 85 milímetros. Olhando Tupaciretã nós não temos muitas mudanças, né, no padrão de chuvas. A gente tem aí chuvas de 122 milímetros sendo previstas nos próximos 15 dias pela Climatempo, enquanto que o NOAA traz aí uma chuva de 83 milímetros,
mas não destaca a chuva aqui no dia 11, né? Porque as demais regiões, tanto a Planalto, Noroeste, traziam um volume até que significativo pelo NOAA de chuva no dia 11. Aqui para Tupanciretã isso não é registrado e esse volume se concentra nos 2 primeiros dias da nossa previsão e nos dias 15 e 16. Quando a gente olha Júlio de Castilhos, se mantém esse padrão, né? Então, Júlio de Castilhos, a Climatempo concentra grande parte da chuva agora no dia 5 para o dia 6 e no dia 8, somando 123 milímetros. O NOAA distribui isso um pouco melhor, mas de novo destacando 2 períodos significativos, o início da nossa previsão e a partir do dia 15, onde o maior volume previsto está aqui em torno de 40 milímetros no dia 16, somando 82 milímetros. E por fim, entrando na região Centro-Sul que nós começamos por São Cepé, NOAA registra um volume um pouco mais significativo do que estava registrando no Noroeste e Centro, e a Climatempo segue com volumes significativos, principalmente no dia 8, então entrando aqui no Centro-Sul a gente ainda tem esse prognóstico de chuvas intensas no dia 8, aqui na casa dos 70 milímetros, bastante chuva aí agora nos próximos dias, principalmente aqui do dia 5 para o dia 6, a gente vê também previsão numérica, né, de outras fontes além de dessas que eu trago para vocês, e todas elas mostram a frente fria atuando e trazendo bastante chuva para o estado ao longo aí pelo menos das próximas 24, 48 horas. Um tempo sem chuvas tanto pela Climatempo quanto pelo NOAA, e a partir do dia 15 e 16, NOAA registra chuvas mais significativas, mas aqui a Climatempo, diferente das demais regiões, também registra um pouco de chuva no final da nossa previsão. Então, NOAA, como eu já falei, somando 106 e Climatempo 144. Bom, entrando aqui em Caçapava do Sul a gente tem uma mudança no padrão, é a primeira localidade que a Climatempo não traz aquela chuva muito excessiva no dia 9, dia 8 para 9. Em compensação, a gente tem chuvas aqui a partir do dia 5 para 6, 6 para 7, né, não tão significativas como antes, e o destaque aqui é para o NOAA, agora no dia 5 para o 6, que traz um volume superior a 40 milímetros. Depois de um período sem chuvas, essa chuva retorna no dia 15, como a gente já tem visto. O total do NOAA 101 e o Climatempo 91. Aqui a gente teve uma inversão, né? Antes a Climatempo estava trazendo mais volumes, e agora o NOAA prevaleceu aqui, apesar da diferença ser pouca entre as duas previsões, o acumulado. Bagé a gente também teve essa mudança no padrão, né? Então, quando é mais ao sul a gente vai indo, menos chuva a Climatempo está trazendo em relação às demais regiões. Aqui a gente até vê um destaque para o dia 8, mas a chuva atingindo só apenas 40 milímetros. Bastante chuva agora do dia 5 para o dia 6, tanto pela Climatempo quanto pelo NOAA. A gente pode esperar que o sul, né, principalmente o sul do estado, tenha chuvas nos próximos dias. Um período mais longo sem chuvas, essa chuva retoma aí em torno do dia 15 para o dia 16. A soma total fica em 80 milímetros pelo NOAA e 94 milímetros pela Climatempo. E por fim, temos Arroio Grande. Arroio Grande aqui pelo NOAA é o menor volume somado na nossa previsão dos próximos 15 dias, né? Pensando nas regiões que nós analisamos aqui. Essa soma fica em 65 milímetros. Essa chuva se concentra grande parte aqui no dia 5 para o dia 6, volumes aí próximos a 40 milímetros, e depois só vai chover mais significativamente a partir do dia 15 e do dia 16. Climatempo também soma um volume baixo de 82 milímetros, mas distribui essa chuva entre o dia 5, 6 e 8, novamente, de abril. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. O prognóstico desses próximos dias é de bastante chuva para todo o estado, sem quedas na temperatura, né? Então, de forma geral. É claro que tem variações de região para região, de modelos de previsão para modelos de previsão, por isso que é muito importante que vocês consultem essa previsão do tempo numa escala diária, tá bem? Eu estou de volta daqui a 15 dias, qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar nos comentários. Até mais!